Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Mitsubishi Electric. Hoje a gente vai falar sobre o software Mel Select, né, algumas funções novas. O principal do software é ajudar a dimensionar projetos elétricos, né, então disjuntor, contator, montar, unifilar, né, e o mais importante aí, interessante também, que é o cálculo de curto-circuito. Então, vamos começar. Eu sempre começo me apresentando, meu nome é Pedro Okuhara, sou especialista de produtos e aplicação aqui na Mitsubishi Electric. Sou responsável pela parte de distribuição de energia e eficiência energética, então tudo que é medidor, controlador, disjuntor, fica com a minha responsabilidade. Eu sou engenheiro de formação, fiz pós-graduação aí em administração e também em gestão de energia. Deixo meu contato aqui, então se precisarem, tiverem qualquer dúvida, fiquem sempre à vontade para me contatar. Legal também se vocês puderem responder a enquete do perfil. A ideia é entender o público que está assistindo hoje, justamente para poder facilitar os comentários que eu vou fazer e também ver quem está participando, né? A gente sabe que tem muita gente aí de vários campos, né? Seja da indústria, ou então alguém que faz painel, faz máquina, né? O pessoal que é estudante também, que é super importante para a gente ajudar a desenvolver eles, né, na parte técnica também. Então é sempre muito bem-vindo o pessoal de escolas técnicas, faculdades, né? E os parceiros também, né? Não só os nossos, mas distribuidor, integrador, engenharias, né? Então, tem um público bem dividido aqui hoje, né? Então isso é legal porque fica bem mesclado. O tema é bem interessante, então a gente sabe que muitas vezes mais o pessoal de engenharia acaba tendo muito interesse nisso, o pessoal da indústria, né? Até porque é um tema difícil às vezes de calcular, um curto-circuito, então, e a parte educacional, né? Tem bastante gente também, isso é muito, muito legal. Então vamos em frente aqui. E até para comentar as nossas redes sociais, a Mitsubishi Electric é muito ativa, né? Então Facebook, LinkedIn, o YouTube, né? Tem todos os vídeos, igual eu comentei, esse webinar vai ficar gravado no YouTube para você assistir posteriormente. O Instagram, né? Sempre tem algumas postagens, e o Mabcast também, que é uma ferramenta nova, aí, um podcast da Mitsubishi com temas técnicos, então bem interessante, entra lá, né? Sempre tem muito conteúdo novo toda semana, então fique sempre antenado aí. E falando um pouquinho da plataforma de treinamentos, né? Em 2021, a Mitsubishi Electric lançou essa plataforma de EAD, né? De cursos online, e é muito legal porque tem curso para iniciante, curso básico, curso avançado, todos esses cursos são gratuitos, então você pode entrar lá, se cadastrar, fazer. Então tem curso de 2 horas, de 8 horas, de 12 horas, né? No final tem uma provinha, né? Você faz a provinha, acertando 70%, você ganha também um certificado. Então entra lá, conhece, tem bastante curso independentemente das soluções, tá? Então tem de inversor, CLP, IHM, né? Os cursos também envolvem os softwares de programação, então é bem legal porque não é só teórico, né? Você pode aplicar também. Um pouco sobre os números da Mitsubishi Electric, né? Nós fizemos 100 anos aí em janeiro de 2021, né? A nossa matriz fica em Tóquio, no Japão. Nosso CEO é o Kei Urama, e a gente fatura aí quase 38 bilhões de dólares mundialmente, né? Então, uma empresa gigante aí com resultado de 1,7 e mais de 145 mil funcionários em 40 países, né? Então, a ideia aqui é mostrar o tamanho da Mitsubishi Electric e a relevância dela mundialmente. E antes da gente entrar no tema em si, esse aqui é o último slide falando sobre a Mitsubishi Electric. Esse é o portfólio que a gente trabalha ativamente aqui no Brasil. Então, apesar de no Japão ter muita coisa, né, desde panela de arroz até satélite, aqui no Brasil a parte de elétrica, de automação industrial, né, acabou focando nessas linhas aqui. Então, CLP, IHM, os softwares, né,
compõe isso aí, a parte de acionamento, né, bastante importante com o servo, o inversor e também a linha de robótica, né, a parte de controle, distribuição e monitoramento, então disjuntor, contator, relé, medidor, controlador de demanda, né, e por último aqui a parte de mecatrônica, basicamente com os controladores para CNC. E agora entrando no software, né, que é o Mel Select, né, Mel Select vem de Mitsubishi Electric Selection Software, né, um software de seleção aí que a ideia é ajudar realmente os clientes, parceiros. Foi lançada a versão 1.4.0, né, vocês podem baixar nesse link aqui, né, então entra lá, ele pede alguns dados e você baixa, ele é bem pequenininho, né, tem cerca de 50, 60 megas, então não ocupa muito espaço, né? Propriamente a instalação também é bem pequena, a gente vai fazer desde o passo da instalação para vocês verem como é que faz, né? Mas o software em si, ele é muito interessante, ele, acho que uma das principais coisas, ele por ser gratuito, né? Ele tem uma relevância muito grande, independente do setor que você vai trabalhar com ele, tá? Então, o software em si, eu consigo montar o diagrama elétrico, né, unifilar, então, entradas, os juntores de distribuição, as cargas, né, eu consigo montar e depois exportar isso para um PDF. A parte mais interessante é o cálculo das correntes de curto, né, a gente vai ver como é que faz isso, mas ele calcula os curtos monofásicos e trifásicos, então você consegue ter, né, o ICU e o ICS, você consegue ter todos esses dados. A seleção de dispositivos, então, além dele calcular o curto, ele já escolhe para você qual o disjuntor ideal para aquela aplicação, né? Qual partida, né? Seja um contator, um relé ou um inversor. Então, ele já faz essa seleção dentro do software. As curvas e ajustes dos disjuntores, então você vai ver que eu vou ter todas as curvas dos disjuntores Mitsubishi dentro do software. E, além disso, os disjuntores que são eletrônico ou ajustável, eu consigo fazer esses ajustes também dentro do software. Então, eu consigo ajustar a minha curva dentro do software, né? Isso é muito legal porque no final ele vai te dar ali qual ajustezinho eu tenho que fazer lá na cara do disjuntor, né? Então, você tendo esses dados prontos também facilita muito. O relatório é completo, né? Então ele gera alguns tipos de relatórios. O completo é o mais interessante porque é um resumo de tudo que você colocou, ou seja, todos os itens do diagrama elétrico. Então tem entrada, tem os disjuntores que você vai colocar, as cargas, os cabos, né? Então todas as especificações técnicas de curto-circuito desses caras vão estar tudo lá dentro desse relatório. E é importante que você precisa ter o Microsoft Office, né? Justamente para quando ele gerar o relatório em Word, ele poder abrir o Word e colocar esses dados lá dentro para você. Os símbolos, né? Os símbolos, ele segue o padrão internacional, que é o padrão IC. Compatível com o Windows 10, né? A gente sabe que atualmente o Windows está na versão 10, está saindo a versão 11, então a compatibilidade com as versões anteriores somente através de teste, mas ele é recomendável que você utilize ele sempre no Windows 10 ou superior. O software é gratuito, eu já comentei, então é só entrar no link lá e baixar. E por último, né, uma das funções mais importantes que saiu nessa versão 1.4.0, que é o idioma, né? Até então a gente vinha usando ele em inglês e agora nós temos ele na versão em português aqui do Brasil, né? Então isso é o mais legal, muita gente pediu da outra vez que a gente fez o webinar, né? Então a gente investiu tempo nisso e o pessoal do Japão lá colocou esse novo idioma, né? Então, muito bom para a gente aí, facilita bastante no dia a dia. Antes de entrar no software em si, né, eu sempre traço os produtos, né? Porque esses produtos vão estar lá dentro do software. Então, quando eu fizer a seleção de uma partida, ele vai te mostrar algumas coisas, as proteções. Então, eu vou passar rapidamente, tanto que o intuito não é falar desses produtos agora, mas do software, mas vou comentar rapidamente, tá? Então, a linha de contatores, né? Contatores normalmente é muito utilizado na partida de motores, né? Então, por isso que ele está aqui. Motores aí que começam de 10 até 800 amperes, né? A gente sabe que os menores são mais comuns, mas a gente tem uma linha completa.
Desculpa. A parte de bobina, né, tem toda uma seleção de bobinas ali. A gente sabe que o mais comum é 220 ou 24 VCC. Então, esses caras é o dia a dia que a gente usa. Quantidade de contatos, né? Todo contator da Mitsubishi tem contatos auxiliares, 1, 2 ou 4 contatos. E por último, eles também têm contatos espelhados, né? Todo contator pode ser utilizado para aplicações de segurança, né? Então isso é muito legal e é a nossa linha convencional, né? Não custa mais caro para aplicações de segurança. Os relés de sobrecarga, eles vão sempre em conjunto com o contator, né? Ou seja, o contator faz a manobra e o relé de sobrecarga faz a proteção térmica do motor. Então, a gente tem a mesma linha seguindo aquelas correntes que a gente viu do contator, né? Começando aqui em 0,1, então, corrente bem baixinha, motor muito pequeno, até 800 amperes. Então, relé de sobrecarga sempre tem contatos auxiliares, justamente para fazer o desligamento ou acionamento de alguma coisa que vai desligar o motor em si, né? Então, ele sempre tem um NA, um NF, todos eles são classe 10, né? A parte do disjuntor motor, esse é um cara que também ele vem substituindo o relé de sobrecarga, né? Então, a nossa linha vai até 32 amperes, que é a maioria das partidas que a gente vê de motores, né? Onde está bastante concentrado. Então, disjuntor motor, o interessante é que ele protege também sobrecarga e curto-circuito, né? Então, ele faz duas proteções quando a gente está instalando ele para fazer uma partida de motor. Então, ele é muito legal por causa disso. A nossa linha vai até 32 amperes, né? Atinge até 100 kA, então corrente de curto bem alta. Tem lugar para colocar o cadeado aqui na manopla, não precisa de acessório. Tem 2 slots aqui para contato de alarme ou contato auxiliar. Tem aqueles acessórios também para você fazer intertravamento, interligação com o contator, né? Montar aquela partidinha numa base. Então, tem todos esses acessórios também. Agora, entrando um pouquinho mais nos produtos de proteção, né? São basicamente 3. O primeiro é o disjuntor de caixa aberta, né? Normalmente ele é o disjuntor principal na sua instalação, no seu painel. Então, você vai ver muito ele na entrada, né? Então, o disjuntor principal vai estar na entrada da sua indústria, na entrada do seu prédio, do seu andar, justamente porque ele tem correntes muito altas, né? Então, a corrente começa em 630 e vai até 6.300. Caixa aberta tem uma infinidade de acessórios, né? Ele pode ser fixo, extraível, ele pode ter display, pode ter motor, bobina de abertura, fechamento. Então, esse cara tem muitas funções aí, né, que a gente consegue agregar ao disjuntor mais simples, mais básico. O segundo, né, que normalmente vem logo depois desse disjuntor de caixa aberta, é o disjuntor de caixa moldada, né? E dependendo da aplicação, se ela for menor, normalmente ele é o disjuntor geral, né? Então, a gente tem a linha bem completa, né, de disjuntores termomagnéticos ou eletrônicos, né, fixos ou ajustáveis, começando corrente bem baixa, 3 amperes e indo até 1.600, né? Então, você vê que muitas vezes eu posso utilizar um caixa moldada como proteção principal na entrada também, não tem problema nenhum. Ele posso usar ele em VCA, VCC, ligar por cima ou por baixo, né? A proteção está sempre garantida, sem falar dos acessórios, né? Manopla, bobina de abertura, bobina de mínima. Então tem uma infinidade de acessórios para você poder utilizar junto do disjuntor caixa moldada. E lá no final a gente sempre tem os mini disjuntores e os DRs, né? Então o mini disjuntor normalmente ele está ali com correntes menores, ou seja, começa em 1 ampere e vai até 63 amperes. Né? A gente tem no nosso portfólio tudo curva C, né? 1, 2 ou 3 polos, corrente de curto bem alta, 10K, justamente porque o nosso foco é comercial e industrial. E a gente tem um acessório dele também que é o contato auxiliar. Então, muitas vezes você enviar esse sinal para um CLP ou então fazer algum intertravamento, é muito legal você ter também o contato auxiliar, né? E toda a linha de mini disjuntor também tem o certificado em metro, que é mandatório aqui no Brasil. E por último, os DRs, né? Os DRs são aplicações para proteger contra fuga de corrente, né? Então, protege normalmente o operador, né? Isso é muito importante, a gente vê uma aceitação
muito grande, né? Está crescendo na indústria, na parte residencial já é obrigatório, então a gente espera aí que mais para frente seja obrigatório também na indústria, né? Mais voltado para máquinas e equipamentos. E o último produto, apesar dele não estar no software, normalmente ele é essencial quando a gente fala de distribuição de energia. Então, normalmente eu tenho um painel lá cheio de disjuntor, contator, relé, e normalmente eu tenho um medidor desse na porta. Né? O medidor é muito importante, a nossa linha ME96 mede basicamente tudo. Né? Então, tensão, corrente, potência ativa, reativa, aparente, mede o consumo, quilowatt-hora, mede o consumo de reativo, kVAR-hora, mede harmônicas, né? Faz função de alarme, tem comunicação, então é um cara muito interessante, né? E cada vez mais a gente vê a necessidade de entender como está a sua qualidade de energia dentro do seu sistema. Então, cada vez mais a gente vai ver esses produtos nos painéis. E agora vamos para o software. Eu deixei o software, eu baixei ele e queria mostrar desde a parte da instalação para vocês. Muita gente já tem o software instalado, né? Então, eu queria mostrar para vocês que a gente já teve alguma solicitação de suporte, né, para ajudar a instalar, porque não estava conseguindo instalar em português. Então, o ponto inicial que eu queria comentar é sempre que você vai instalar uma versão nova, o ideal é sempre você desinstalar a versão antiga. Tá? Então, desinstalou, você está preparado para instalar a versão nova. Antes de instalar a versão nova, existem uns arquivos que ficam dentro da pasta, né? A pasta está no C2 pontos, dentro de Mitsubishi, dentro aqui do Mel Select. Esse arquivinho que chama language.dat. Esse arquivinho é o que define o idioma. Tá? Então a gente sempre recomenda, depois de desinstalar, entre aqui e apaga esse arquivo. Tá? Então apagou. Os outros arquivos são os projetos que eu tenho. Então, esse aqui eu não preciso apagar. Tá? Ele deixa lá o backup dos seus projetos. Então, apagou ele, a gente vai fazer a instalação. Eu deixei ele aqui dentro. Então, eu baixei o arquivinho, descompactei. Né? Ele tem um manual. Então, se você tiver alguma dúvida de instalação, até mesmo como funciona o software, ele mostra aqui alguns detalhes. E esse outro arquivo aqui, ele mostra o que mudou em cada versão. Tá? Então, vamos instalar ele aqui. Aqui é só clicar 2 vezes, ele abre essa janela, né? A gente dá um next aqui. Os termos de uso é sempre importante ler até o final, né? Antes de apertar o eu concordo. Você dá um next aqui. Você pode escolher a pasta ou deixar a pasta padrão, né? Eu posso escolher também se eu vou instalar somente para o meu usuário do Windows ou se eu vou instalar para todo mundo. Né? Então, normalmente eu instalo só para o meu usuário, tanto que meu computador aqui é corporativo. Então, dei o Next aqui. Vocês vão ver que a instalação é bastante rápida, tá? Dura aí menos de 1 minuto, então por isso que eu resolvi mostrar o passo a passo, né? Justamente para vocês poderem acompanhar também e até mesmo tirar aquela dúvida daquele passo inicial que eu acho que é muito importante. Então aqui ele já instalou, tá? Então agora é só vir aqui e abrir o Mel Select lá no seu botão iniciar. Então, toda vez que abrir, como você apagou aquele arquivinho language.data, a primeira vez que você abrir, ele vai deixar você escolher o idioma. Então, você vai ver aqui que tem o português, que é justamente português. Dei o OK, ele entra no software aqui. Tá? Então, essa tela inicial do software, você instalando pela primeira vez, aqui tem o botão de versão, justamente para você ver se você está na versão 1.4.0, que é a última. Aqui em cima tem alguns botões, a gente vai ver um por um deles, você já vê que já está em português. Criar novo projeto é sempre o mais básico, que a gente sempre vai usar. Então, vou usar aqui o nome do projeto, que é o nome do projeto que vai ficar no software. Então, vou colocar aqui webinar Mitsubishi Electric. Posso colocar algum comentário para eu lembrar. Então, eu vou colocar aqui V1. É importante aqui sempre selecionar o Brasil como país. Isso aqui é muito importante porque na hora de filtrar os produtos que ele vai escolher e trabalhar, ele pega só os produtos que a gente trabalha aqui no Brasil. Então, por isso é muito importante isso aqui. E aqui a gente vai ter as informações
para preencher. Então, frequência, 60 Hz, máxima queda de tensão, vou deixar 5, prioridade na seleção do modelo, isso aqui é em relação ao tipo de disjuntor, né? Eu vou escolher um preferencialmente ajustável ou fixo. Vou deixar fixo, que normalmente é mais barato, mas depende de cada aplicação sempre. O condutor, né? Qual a seção transversal máxima? Então, o limite aqui ele colocou 300. Vou deixar os 300 aqui e depois a gente vê, porque ele seleciona também o tamanho da seção do cabo, né? Então, dependendo da corrente, ele te indica qual cabo você deve utilizar. Temperatura do ambiente, eu vou deixar 40 graus, né? A gente sabe que no Brasil tem regiões que acabam sendo um pouquinho maior. Máxima queda de tensão, 2%, eu vou deixar os 2 aqui. Eu posso utilizar barramento também, barramento blindado, depende da minha instalação, então tem as opções para você selecionar. Vou deixar 40, mesmo não utilizando, eu vou deixar tudo no mesmo padrão de temperatura. Margem de segurança. Então, isso aqui foi implementado, né? Antigamente tinha valores maiores e agora tem também o 100%. Então, se eu não quiser trabalhar com nenhuma margem de segurança, eu deixo 100% aqui e não uso, né? Normalmente o pessoal usa algo entre 110, 115, 120. Vou deixar 115 aqui para o nosso teste. Informações do relatório. Então, quando a gente gerar o relatório lá no final dessa apresentação, já pode sair com esses dados aqui, né? Então, se eu estou fazendo para uma empresa X, né? Então, vou falar aqui que aqui é a Mitsubishi Electric compradora, né? Que está comprando o projeto. Então, eu coloco os dados aqui, né? Eu posso preencher tudo certinho para na hora que ele gerar o arquivo Word já está tudo preenchido. Tá? Eu posso dar o nome do projeto, então, vou chamar aqui de webinar, tal, localização, vou colocar São Paulo, nome do cliente, revisão 2. Nada disso é necessário para você começar o projeto, né? Estou colocando aqui como exemplo, mas você preenchendo essa primeira parte, dando OK, ele já é suficiente para você começar a trabalhar. Ele vai ter alguns botões aqui, né? Eu tenho um botão de copiar, então, se eu já tenho um projeto pronto e eu quero fazer algumas outras simulações, muitas vezes eu vou copiar esse projeto. Então, eu clico em copiar e dou um nome novo. Eu vou chamar de teste 2. Do copiar, ele duplicou esse projeto. Então, isso é muito legal para você não fazer nenhuma besteira naquele projeto original, digamos assim. Posso apagar o projeto, né? Ele pergunta se você quer realmente excluir. E posso também mudar o projeto. Então, aquelas configurações básicas que a gente fez lá no começo, eu posso alterar aqui, né? Então, se eu coloquei alguma coisa errada ou vou preencher depois os dados do cliente, eu entro aqui em mudar e dou OK. Ele tem esses dois outros botões aqui, importar e exportar. O exportar, ele salva esse arquivo no endereço que você definir. Aqui está no meu usuário na parte de documentos. Esse é o nome do arquivo, .mel, né, de MelSelect. Então, se eu der um exportar, ele já exportou, né? Isso é legal porque eu consigo fazer um backup, né? Posso deixar na nuvem, guardar num servidor, ou enviar para o cliente, ó, grava isso aqui, porque isso aqui é referente à sua máquina, seu painel, né, sua instalação. E aí o cliente pode instalar o software, ir lá e importar, né, escolhe o nome do arquivo, onde ele está dentro do documentos aqui, e aí você tem que dar um nome para ele, né? O nome, se ele já existir, ele vai acabar dando erro, então você tem que colocar um outro nome aqui. Então, coloquei o 2 e dou importar, ele já adicionou aqui. Tá? Então, esses são os botões aqui da parte inicial, tem um botão fechar aqui, e por último tem o botão abrir projeto, né? Se você clicar 2 vezes, ele também abre o projeto. Essa é a tela inicial, então, do software, né? Vocês vão ver que, estando tudo em português, fica mais fácil de entender, né? Mas o que eu queria mostrar aqui, tamanho da página, né? Normalmente A3 e A4 são os mais utilizados, mas se você tiver uma plotter ou quiser deixar algo maior também, você pode personalizar da forma que você achar necessário. A orientação da página, né? Se for paisagem ou retrato, né? Então você escolhe ali como você prefere. Esses botões que são para ajudar na hora de se montar o projeto, ou seja, a grade, né? A régua aqui em cima, e a quebra de página, quando eu tiver uma página de tamanho fixo, ele te mostra toda vez que uma página nova estiver começando.
O zoom, né, eu posso aumentar ou diminuir, né, o zoom 100%, que é o mais comum, ajustar a janela para ver tudo de uma vez e ajustar a largura, né? Então são botões aí que ajudam e a mão aqui é um botão para você clicar e arrastar, né? Então são botões bem comuns aí no dia a dia. A gente vai ver os outros aqui ao longo da apresentação. Então aqui eu vou montar o meu unifilar. Aqui embaixo eu tenho uma janela de alarmes, então se eu fizer alguma seleção errada ou der algum erro, ele sempre vai sinalizar aqui embaixo, tá? Aqui do lado é uma janela que a gente chama de propriedades, ou seja, aqui eu vou ajustar sempre os dados do meu disjuntor, do meu transformador, da minha entrada. Então aqui que eu vou colocar corrente, potência, impedância, todos aqueles dados que a gente usa para montar o projeto. Tá? E o último, né, que é a parte aqui de ferramentas. Essa aqui é a parte, digamos, mais importante, né, porque daqui que vai sair os elementos que eu vou colocar no meu projeto. Tá? Então, eu tenho aqui alimentação em média tensão, transformador em baixa, gerador, condutor, circuito, acoplamento, motor, carga e banco de capacitor. Separando em cima, ele te mostra um preview de como é cada ícone, né? Eu clicando, ele vem aqui para a tela. Então, vem para cá, eu adiciono. Todo elemento, né, todo projeto tem que começar por esse elemento que é de média tensão, que, digamos, é um elemento de alimentação do circuito, é como a energia está chegando. Depois disso, né, então eu tenho alimentação em média, tenho um relé de proteção aqui, tenho um transformador e tenho um disjuntor de baixa tensão. Então aqui, digamos, é o painel de entrada. A gente vai usar muito o condutor, né? O condutor, ele serve para você fazer a distribuição, né? Então ele é como se fosse um barramento aqui, um cabo, né? Então, uma coisa importante, vocês viram que eu não adicionei nele diretamente. Então, tudo que não está conectado, ele fica em azul, né? Você consegue ver a cor bem aqui. Então, toda vez que você faz uma conexão entre dois elementos, ele fica na cor preta. Então, você vê que tem uma bolinha e um encaixe aqui, quando eu soltar, os dois ficam na cor preta, né? Então, quer dizer que eles estão conectados. Isso é bastante interessante para você não deixar nenhum elemento solto no seu diagrama, né? E no condutor, aqui eu tenho duas saídas, ó, tem dois pontinhos aqui. Mas eu posso colocar mais um do lado, né? Então, se eu precisar de mais barramento, posso colocar ele aqui, ó. Beleza? Então, imaginamos que teve a entrada, teve o disjuntor principal. Eu vou ter, então, alguns disjuntores, né? Então, vou colocar um disjuntor aqui e vou colocar outro disjuntor aqui, que está como circuito. Vou colocar aqui no final. Então, criei duas divisões, imaginando que aqui talvez seja um caixa aberta, aqui seja dois caixas moldados, né? Posso colocar um condutor para ele aqui, né? Posso colocar mais um para ele aqui. E agora eu vou colocar as cargas, né? As cargas que são o que ele vai estar protegendo aí no final. Então, vou colocar um motor, que é uma carga bastante comum, né? E vou colocar aqui também uma carga genérica, né? Uma carga que eu não necessariamente é um motor, mas é uma carga que eu sei a corrente, os dados, depois a gente preenche bem certinho. E vou colocar ali no final um banco de capacitor, né? A gente sabe que muitas instalações às vezes tem um banco de capacitor para fazer a correção de fator de potência. Então você vê que com meia dúzia de cliques eu consegui montar o meu unifilar, né? A ideia é que você consiga montar de forma fácil para depois ir fazendo os ajustes. Tá? Então, montei mais ou menos como é a minha instalação e agora a gente vai fazer as configurações das propriedades, item a item. Tá? Então, vou entrar aqui e começar pela parte de média. Então, toda vez que você clicar num dos itens, ele te mostra uma janela diferente aqui. Tá? Então, a gente começa pela média tensão. Posso escolher aqui a tensão em média tensão, então aqui eu vou colocar 13.8, 13.800 volts, né, uma bem comum aqui. Né, poderia colocar a capacidade aqui, tá como 1000 MVA, né, ainda tem as configurações aqui de XR e impedância. Né, se você não souber, ele deixa algumas configurações básicas aqui para você fazer o cálculo, mas se você tiver esses dados, é lógico que o ideal é colocar os dados reais.
O segundo item é o relé de proteção, né? O relé de proteção, ele faz parte da proteção da média tensão, né? E são itens que a gente não trabalha aqui no Brasil no momento, né? Tanto que a linha Mel Pro ainda está em estudo, mas se você selecionar o primeiro item, já foi solicitada a correção, aqui na verdade é sem relé, né? Tá em japonês aqui, mas dá para deixar bem fácil de entender. Beleza, preencher esses dois. O próximo item aqui é o transformador, tá? Então, o transformador, eu já selecionei o primário, que era 3.8. Então, esse aqui eu só consigo mudar lá na entrada, né? Eu vou mudar só a tensão de saída dele. Vou colocar 380, que é uma tensão bem comum, né? Você pode selecionar o tipo de aterramento, né? TNS, TNC, TT ou até mesmo IT. Né? Eu vou deixar o TNS bastante comum. A potência do transformador, né? Isso é muito importante. Eu vou colocar um de 1000 kVA. Né? Legal que ele já te dá a corrente e os dados. Então, se você tiver os dados, sempre preenche, mas se não, pode utilizar essa base aqui que ele utilizou através de cálculos. O próximo item aqui é o disjuntor. Você vê que ele chama de CB1. Então, o disjuntor, eu posso escolher aqui, né, ele já sabe que é um disjuntor, o tipo de disjuntor. Então, se eu quiser escolher um ACB, um caixa aberta, ou então um MCCB, um caixa moldado, ou até mesmo um MCB, né, um mini disjuntor, é lógico que o mini disjuntor eu não vou ter naquela corrente, né? Então, quando você colocar, ele vai te dar um erro de cálculo, tá? Então, é importante você escolher um disjuntor que esteja dentro da família, que tem aquela corrente nominal. Eu vou escolher o ACB, porque normalmente é um disjuntor mais parrudo de entrada. É sempre importante selecionar o número de polos, né? Por padrão, ele sempre protege 3 polos e o neutro. Né? A gente sabe que dependendo da instalação, eu posso proteger só os 3 polos. Então, vou selecionar tripolar aqui. Ele pergunta se eu quero ter a corrente residual, que seria o LSI, seria o G, né? E também o tipo de relé, no caso do ACB. Né? Então, relé de aplicação geral, que é o mais comum de todos. Então, preencher esse disjuntor, vou para o próximo disjuntor, que é esse cara aqui. Ó. Então, esse disjuntor provavelmente é um caixa moldado, né? Já está aqui como MCCB. Vou escolher também 3 polos, né? A gente quase nunca protege o neutro aqui no Brasil, tirando algumas particularidades, né? E sem também corrente de residual, né? Eu não quero fazer a proteção de residual. Agora aqui tem mais um disjuntor, que seria o último. Aqui ele já selecionou 3 polos, porque é o motor. E aqui eu vou fazer as configurações da carga. Então, vou clicar aqui no motor, né? Dentro do motor, você vai ver que ele tem 3 tipos de partidas de motor, né? Tem a partida direta, a estrela triângulo e a com inversor de frequência, né? Inversor é um dos produtos bastante conhecidos aí da Mitsubishi pela qualidade, né? Pelas funções de eficiência energética. Então, vou selecionar o inversor aqui também. E aí, outra coisa, ele já mudou o ícone aqui, né? Eu não sei se vocês viram. Então, a partida direta ele deixa o contator e o relé desbloquear, com o inversor ele coloca uma caixinha com o inversor. Aqui eu escolho a potência do meu motor, né? Vou colocar um motor de 110 kW, né? Já te dá a corrente aqui, 196 amperes. O disjuntor ao lado desse cara, né? O disjuntor caixa moldada também, né? Vou colocar 3 polos e vou colocar as informações da carga. Né? Essa carga, né, tá até como carga genérica, mas é uma carga padrão, né? Ou seja, é uma carga que eu preciso informar a corrente e o fator de potência. Então, vou colocar aqui 50 amperes. Né? Fator de potência 0,8. Fator de potência meio ruim. Então, essa carga, ela poderia ser uma iluminação, né? Várias tomadas juntos, uma linha de produção, várias máquinas. Então, é bastante interessante você ter esses dados para inserir ela de uma forma mais fácil. Vim agora para esse disjuntor aqui, vou deixar ele também com 3 polos. E vou vir para esse outro aqui e vou deixar ele também com 3 polos. Tá. E por último, a última carga diferente aqui, que é o banco de capacitor. Então, quando eu tenho um banco de capacitor, eu vou selecionar aqui a capacitância, ou seja, quantos kVAR eu estou colocando no sistema para fazer a proteção. Eu vou colocar aqui 50 kVAR.
E aqui o reator, né? O reator para realizar a proteção desse banco de capacitor. A gente sabe que a qualidade de energia nas redes nem sempre são suficientes, né? E pode danificar o capacitor, chegando até a explodir. Então é importante você ter sempre um reator na entrada para evitar esse tipo de coisa. Então vocês viram que eu configurei praticamente todos os elementos, né? O que eu não configurei até agora? Os cabos, né? Então você vai ver sempre que entre os elementos eu tenho esse item aqui que ele chama de cabo, né? Tá como em inglês aqui cable, mas dá para entender que são os cabos, né? Ou seja, esses cabos estão sempre entre as ligações. Então eu vou especificar o primeiro, porque as configurações são sempre parecidas, tá? Então aqui eu seleciono o tipo de condutor, ou seja, se é cabo, né? Se é barramento ou se é barramento blindado, ou usar cabo, que é o mais comum. A distância, né? A distância é um dos itens mais importantes, porque quanto maior a distância, maior a impedância também do sistema. Então, eu preciso colocar aqui a quantidade de metros que eu tenho de um ponto ao outro. Então, vou colocar aqui 50 metros. Aqui eu coloco o material daquele cabo, né? Normalmente é cobre, né? Mas a gente sabe que em alguns casos pode ser de alumínio, né? Apesar de ser bastante específico, né? Precisa de pessoas qualificadas para isso, a gente sabe que tem a opção. E o material do condutor aqui do PE também, né? Deixar cobre. A isolação, né? Normalmente PVC. E aí o método de instalação. Então, você clicando aqui, ele abre essa janela. O método de instalação, ele segue algumas normas, né? Então, por isso que você pode fazer essas seleções aqui. Então, eu tenho um cabo unipolar ou multipolar, né? Eu vou instalar ele dentro da alvenaria, dentro de uma canaleta, vai ser montagem numa superfície, né? Vai ficar ao ar livre, em aberto, né? Tipo de bandeja que você vai usar, quantos circuitos eu tenho em cada bandeja, quantas bandejas vão ser. Então, tudo isso você pode definir aqui, tá? Então, dependendo da sua instalação, a gente sabe que esses métodos de instalação seguem alguns padrões, justamente por causa que o cabo pode sofrer alguns impactos dependendo da instalação. Então, selecionei tudo. Aqui ele seleciona e os dados aqui, ó, você vai ver que tem a área de seção do condutor, quantidade de condutor, tudo isso ele vai calcular para a gente. Então, eu vou me atentar aqui basicamente às distâncias. Então, eu coloquei aqui 50, vou colocar aqui 10, eu vou colocar aqui por último 20. Eu coloquei esses dados, está tudo preenchido. Tá? Você teria que preencher de todos os cabos. O primeiro alarme que ele sempre dá é que toda vez que eu fizer qualquer tipo de modificação, eu tenho que apertar o botão ICU e ICS. ICU e ICS são tipos de cálculos de curto-circuito. Tá? Então, o ICU é o cálculo de curto-circuito padrão. Tá? Então, é o que a gente mais utiliza. Tá? Vou clicar aqui para ele fazer enquanto a gente fala. E o ICS é o curto-circuito em serviço. Né? Ou seja, depois que ocorre algumas vezes o curto-circuito, ou seja, deu curto-circuito, o disjuntor caiu, eu fui e liguei de novo, ele caiu. Depois da terceira vez que eu ligar de novo o meu disjuntor, né, você vai ver que a capacidade de curto no meu sistema e no meu disjuntor, ela vai cair, ou seja, a minha proteção vai ser menor também. Então, por isso que é sempre importante você conhecer o ICU e o ICS dos disjuntores. Tem disjuntor que é igual, tem disjuntor que o ICS é metade, é 75%. Então, é importante saber disso. Então, eu apertei o ICU, ele calculou, né? Sumiu o alarme aqui. E você vai ver que esse cálculo que ele faz, né? Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Ele calculou, então, os cabos, os disjuntores, né? Calculou também aqui a partida, né? Eu coloquei a partida direta, né? O inversor, quer dizer, o inversor, aqui o FRA 800, os disjuntores e também tudo que é o IK3, você vê que é o curto-circuito trifásico. Né? Então você vê, ó, 19.9, praticamente 20K de curto nesse ponto. Né? Aqui, devido ao cabo, já caiu um pouquinho, aqui já é 15K. Né? Então, os próximos botões aqui, né? Então tem o ajuste inicial, que é basicamente como a gente configurou o sistema, você vê que não tem nenhum dado. O segundo é o resultado de seleção, ou seja, ele te dá um resumo, né? Te mostra o disjuntor e a corrente de curto trifásico. Tem o resultado de cálculo, que ele te mostra só curto-circuito.
né? Então, aqui ele está mostrando curto-circuito trifásico e monofásico, tá? De cada item que a gente está vendo. E, por último, a queda de tensão, né? Ele te dá a queda de tensão de todos os cabos, garantindo que eles vão estar dentro daquele limite que você configurou lá no começo, né? 5 no total e 2 para os cabos. Então, ele mostra tudo isso aqui para você. Existe também a possibilidade de você fazer uma proteção seletiva, né? Ou seja, seletividade entre disjuntores, ou a proteção em cascata, que são esses dois aqui. Para fazer isso, eu preciso selecionar os dois disjuntores, que vão ser seletivos, e ativar essa função. Então, ativei, você vai ver que aqui ele falhou porque um dos disjuntores não é eletrônico. Então, a seletividade, nesse caso, ele só pode ser entre dispositivos eletrônicos justamente porque tem os ajustes de corrente e de tempo. Então, eu venho aqui nesse disjuntor, vejo ele, ó, ele é um disjuntor fixo, tá? Então, se eu quisesse mudar isso, né, eu precisaria mudar lá no começo para justamente pegar aquele eletrônico ajustável que a gente falou, tá? Então, como eles não são eletrônicos, ele não deixa eu fazer isso, tá? Então, vou selecionar esse cara aqui. Aqui ele tem a opção dos eletrônicos, que são os que tem o E aqui no meio, né? Então, vou pegar um pouquinho maior aqui, pegar o de HIV aqui, e posso dar o cálculo. Toda vez que você faz uma seleção manual, ele deixa esse cadeado para indicar que você fez aquilo manualmente, tá? Então, isso aqui é importante para você ter noção de que não foi o software que selecionou, foi você que escolheu. Cliquei em ICU para ele calcular novamente. Ele calculou, ó, deixou eu usar o HEV. Então, agora eu posso selecionar os dois disjuntores. Opa, esse aqui também está como fixo, né? Então, vamos mudar para o eletrônico. Mudei para o eletrônico. Enquanto ele calcula aqui. Então, a gente pode ativar, né, ou cancelar também. Então, selecionei os dois aqui, que agora são eletrônicos, dei o ativar aqui. Então, a partir do momento que eu dei o ativar, os próximos cálculos, ele fica com esse símbolo aqui, justamente para você saber que é uma proteção seletiva, né, o S de seletivo. Uma coisa importante que ele deixa você fazer também, né, eu posso clicar em qualquer disjuntor e vir aqui na curva. Então, ele mostra a curva do disjuntor para você. E isso é legal porque na curva, né, a curva logarítmica aqui, eu tenho tempo aqui, tenho corrente embaixo. Conforme eu vou navegando, ele te mostra a corrente e o tempo aqui do meu mouse. Então dá para eu ver como é que está essa curva. Uma coisa legal, aqui está o disjuntor, então se eu clicar nele, ele mostra os ajustes que eu tenho. Tá? Então, esses aqui são os mesmos ajustes que eu tenho lá na cara do disjuntor. Então fica muito fácil de você saber o que você precisa mexer aqui para ajustar a curva. Então, aqui o exemplo, né? Corrente sobrecarga está em 0,95. Então, conforme eu mexo, você vê que a curva se desloca aqui para a esquerda, né? Então, a parte corrente interrupta, né? Você vê que ele vai aumentando aqui essa curva, né? Então, eu consigo ir mexendo nessa curva conforme for o ideal para a minha aplicação, né? Então, todos esses dados aqui eu consigo mexer. E o que é legal, né, é que eu posso ver mais de uma curva ao mesmo tempo. Ou seja, eu peguei esse disjuntor e esse aqui, eu seguro o Ctrl, clico neles, né, e aperto aqui em curva, né. Ele deu um erro justamente porque eu mexi na curva. Toda vez que você mexer na curva do disjuntor, ou então qualquer configuração, ele pede que você refaça o cálculo de curto, justamente para evitar algum erro no meio do caminho. Então, selecionou, deu OK. Então, selecionei os dois disjuntores, apertei na curva. Você vê que tem duas curvas agora. Eu tenho uma curva vermelhinha aqui e tem uma curva em verde, né? Então, se eu clicar em cada disjuntor, eu vejo os ajustes que eu tenho dele, né? Então, se eu quiser fazer uma curva que eles não se cruzem, né? Aqui seria uma curva mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, isso é uma parte muito legal, porque depois eu posso gerar um relatório com esses ajustes, né? Um relatório que pode ficar até mesmo junto com o painel, para que
ninguém coloque dentro do disjuntor ali ajuste sempre no máximo. A gente vê muita gente que o disjuntor está caindo, o que a gente faz? Coloca tudo no máximo e para de cair, né? Só que para de proteger também. Então é importante você saber o que você está fazendo ali. E a última parte que eu queria mostrar para vocês é a parte dos relatórios. Então a gente tem esses 3 botões aqui. Então o primeiro deles é o diagrama unifilar. Então com ele eu consigo gerar essa impressão, ou seja, eu consigo imprimir diretamente numa impressora ou num PDF, né? Então consigo fazer isso por aqui. Imprimir as curvas características, isso aqui que a gente está vendo, né? Então, antes de imprimir ou gerar algum relatório, sempre pergunta se você quer salvar, né? Você viu que em nenhum momento eu salvei, né? A gente fez todo o projeto aqui, eu vou dar o sim para ele salvar, justamente para ele gerar o relatório com base nos dados já salvos. Então, ele gerou aqui dentro do Word, ó. Então aqui ele está em formato de impressão, né? Então dá o nome do projeto, mostra a curva aqui, e isso aqui que eu comentei, ó. Esses dados aqui são os dados lá dos ajustes, né? Dos tripodezinhos que está lá no disjuntor para você fazer a seleção, né? Então eu sei que onde for o IR eu tenho que colocar em 0,5, o IU eu tenho que colocar 0,8 e assim por diante, né? Para todos os disjuntores. Então isso aqui é muito legal. A segunda parte, né, mostrei esses são os relatórios que a gente tem. Então, eu selecionei o completo e dei o gerar, né? Esse é um relatório um pouco mais demorado, porque ele tem muito mais informações, mas eu poderia gerar também um relatório um pouco mais resumido, né, só de curto-circuito. Então, se eu selecionar curto-circuito e clicar em gerar, né, ele faz uma versão um pouco menor do relatório. Então, o relatório, ele gera no Word, então esse é o arquivo aqui. Então, você vê que agora o arquivo está em português também. É legal que, por ser um arquivo em Word, você pode alterar, pode colocar seu logotipo aqui, né? Então, fica bem fácil de você entregar algo para o seu cliente bem estruturado. Então, tem o índice aqui, tem aquelas informações que a gente colocou lá no início, né, do diagrama, 60 Hz, qual que é a tolerância de queda de tensão, né, os dados da empresa, né, se você preencheu, né, que eu deixei em branco aqui, você vê que está tudo em branco. As normas, né, então esse software segue várias normas internacionais, então tudo baseado em IEC, né, então é interessante ter as normas todas aqui como referência para o seu cliente também saber. Os elementos, então cada item que a gente foi adicionando no Unifilar, ele traz a listagem aqui para você, ou seja, tem a tensão que a gente colocou lá de 13.8, né, a tensão secundária de 380, a potência, né, as impedâncias, o XR, né, seguindo ele tem as cargas, né, a carga genérica, o banco de capacitor, o motor, o inversor, né, e depois ele vai ter os dispositivos que ele especificou, né, ou seja, os disjuntores, né, você vê que essas aqui são famílias de disjuntores da Mitsubishi. Ele mostra a corrente do disjuntor, a capacidade de ruptura desse disjuntor, né? E se for seletivo, você vai ver que vai estar nesse campo aqui quais disjuntores são seletivos entre si, né? Então, esses dois que a gente selecionou, ele já mostra aqui também, né? Então, contator e a partida do inversor, né? Ele mostra também o inversor de frequência, qual o modelo para você escolher do inversor que vai partir aqui no motor. E por último, todos os cálculos. Então, essa é a parte mais legal, porque tem todos os curtos-circuitos, né, trifásicos e monofásicos, né, fase terra. É legal que ele já deixa você comparar com a corrente de ruptura do disjuntor, ou seja, a corrente de curto do disjuntor, né, sempre tem que ser maior do que o curto calculado. Então, esse exemplo eu tenho 25K do disjuntor, mas eu calculei 13. Então, se eu tivesse um disjuntor acima de 14, já seria suficiente. Só que na linha da Mitsubishi, o mais próximo é de 25. Então, quer dizer que ele vai proteger muito mais do que precisa, né? Então, é um benefício também para o cliente. A parte dos cabos que a gente comentou, então tem lá as configurações que a gente fez, né? Cabo de cobre, isolação PVC, unipolar, tipo de instalação, e ele te dá aqui, né, a seção transversal, né? Ou seja,
qual cabo realmente precisa, né? As distâncias você informou, né? E o curto-circuito nesses cabos, tá? Te dá também resistência, reatância, queda de tensão, tudo aquilo que faz parte do conjunto, né? Também traz as informações do neutro, né? Se for necessário, e se você utilizar a parte de barramento e também de barramento blindado, né? Que são opcionais aí, então dependendo do seu tipo de instalação, ele traz esses dados para você também. Por último, né, tem o diagrama unifilar, que ele deixa até uma nota aqui para você imprimir separadamente, igual a gente fez alguns passos antes ali. Então, você faz um PDF e anexa junto. Tá? Então, esse é o relatório completo. Tá? Então, o software eu tentei passar rapidamente por tudo que ele tem. Né? Eu acho que deu para dar um overview bem grande dele. Né? É interessante que esse vídeo vai estar gravado, então você pode recapitular ou até mesmo fazer junto comigo, né? Você vai ver no vídeo no YouTube e vai fazendo no software, né? Lado a lado ali. Então, eu acho que deu para ter uma noção muito grande do que a gente consegue fazer com esse software, tá? Então, sobre o software, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu queria que vocês respondessem, né, rapidamente uma pesquisa de avaliação e aí a gente passa depois para as perguntas, né? Eu vi que teve várias perguntas ali, então enquanto vocês respondem aí a enquete, né? Eu acho que eu posso comentar aqui também rapidamente sobre um evento que a gente vai promover, que é o Digital Talks, né? Um evento que vai acontecer aí no final de novembro, né? Dia 23 às 9 horas. A ideia desse evento é uma iniciativa da Mitsubishi para trazer, né, comentar sobre as nossas soluções, né, que estão muito em pauta no mercado, sobre tecnologia e também sobre inovação. A ideia é que seja algo bem diferente, né, vai ser em formato de entrevista, né, então algo bem acessível, não vai ser tão técnico, né, mas vai ter a parte técnica também. E eu acho que a ideia realmente é transmitir conhecimento para todo mundo, igual a gente está fazendo com esse web. Né? Então, se você acessar lá digitaltalks2021.com.br, você já consegue fazer sua inscrição. E vamos para a última parte aqui, que são as perguntas. Eu vi que no chat teve várias perguntas aqui, enquanto vocês finalizam aí a enquete. Enquanto isso, eu vou fazendo, vou recapitulando aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. Muita gente pedindo o link, né, para baixar o software. Então, lembrando que o software é gratuito, você pode acessar lá o link e também baixar ele diretamente no nosso site. Então, você entra lá na parte de catálogos, na parte de baixa tensão, você vai ver que tem o software para baixar. Então, está sempre disponível ali. Deixa eu ver aqui mais. Muitas perguntas sobre certificado, então a gente envia realmente o certificado para quem participou, né? Ficou pelo menos 70% aí do tempo, né, assistindo o conteúdo, então tá lá. Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui, ó. Pessoal perguntando, né, se é possível comentar sobre o curto-circuito de 10K, né, e também da sensibilidade. O curto-circuito, né, a gente fala muito disso, mas tem até um outro webinar sobre isso. O curto-circuito, quando a gente fala que um disjuntor tem curto-circuito de 10K, né, que é o ICUD, igual o nosso mini disjuntor, é a capacidade máxima que esse disjuntor tem de trabalhar na condição de curto, né, ou seja, deu um curto-circuito e atingiu 9.000 amperes, né, mesmo sendo um disjuntor de 5 amperes, se atingir 9.000 amperes, ele vai desligar. Então, 10K é o limite máximo de trabalho do disjuntor. Né? Então, ele trabalha até 10.000 amperes. Passou disso, né, o disjuntor pode falhar, pode não abrir, pode pegar fogo, pode explodir, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Mas a garantia de funcionamento é até esse limite, que nesse caso do disjuntor, do mini disjuntor, é 10K. Por isso que a gente fala que é muito importante você saber qual corrente de curto quando você está vendendo um disjuntor para o seu cliente.
Então, por exemplo, se eu vender um disjuntor, digamos, residencial, que é 3K, né, para instalar numa indústria, né, que está muitas vezes do lado ali de alguma instalação de maior porte, pode ser que o curto, né, que aquele trafo, aquela subestação consegue alimentar naquele ponto, seja muito maior. Né? A gente viu que naquelas simulações bem simples que eu fiz aqui no meu Select, o curto ali próximo do motor deu 14,9 kA. Né? Então, um mini disjuntor para fazer aquela proteção nesse caso específico já não seria suficiente, né? Precisaria de um caixa moldado. Por isso que é importante você saber, né? Não, nem sempre o mais barato é o mais barato, né? Então, às vezes eu coloquei um de 3K, onde precisava um de 10, né? Eu economizei 10, 20 reais, só que eu deixei de proteger uma máquina que valia R$ 1.000, né? Aí a máquina vale 1.000, 10.000, 100.000, pega fogo, explode, né? Danifica e seu prejuízo é muito maior. A parte dos catálogos, né? Apesar de, durante a pandemia, estar sendo muito difícil a questão dos catálogos físicos, né? A gente tem na nossa unidade aqui em Barueri, em eventos que a gente faz, mas tem todos os catálogos eletrônicos no nosso site para baixar. Então, se você entrar lá, na parte de catálogos, tem catálogo geral, tem catálogo só de disjuntor, só de contator, tem os guias rápidos também. Bastante gente falando do link, né? O link a gente vai colar aqui de novo, o link para baixar o software, que é muito importante. Uma pessoa perguntou aqui se esse software também pode ser aplicado em sistemas fotovoltaicos, né? Não especificamente fotovoltaico, mas ele tem um dos itens para você inserir no seu unifilar, que é de geração de energia. Então, ele conseguiria calcular, só que ele faria todo o cálculo imaginando que você tem um gerador que vai entregar corrente alternada. Né? Então, toda a parte que seria corrente contínua do sistema de fotovoltaico, ou seja, do inversor para as placas, eu não conseguiria fazer nenhum cálculo. Né? Ele faria o cálculo imaginando que você é um gerador, independente de qual modelo você seja, né, que está entregando tal potência, tal corrente, né, justamente para fazer esses cálculos dessa forma. O pessoal comenta aqui que não tem soft starter na seleção de motor. Realmente não tem, nesse caso, até porque a Mitsubishi Electric não trabalha com soft starter, por ser... sendo que todo o nosso portfólio é feito no Japão, a soft starter é um produto que não é eficiente. Né? Então, a gente foca muito em inversor justamente para ter essa economia de energia. Né? Porque a soft starter, ela só faz a rampa durante a partida, né? Depois ela vira uma partida direta. Então, é um produto que no Japão realmente praticamente não existe. Né? O foco é muito grande em inversor, até porque o Japão produz cerca de 6, 7% de toda a energia que ele consome. Né? Então, como ele compra muita energia de fora, o custo é muito alto. Né? Bom, eu acho que foram essas perguntas aqui. Teve algumas outras que eu acho que vale a pena a gente responder depois. Então, a gente sempre se compromete a responder por e-mail as dúvidas. Então, quem não foi respondido agora, pode ficar tranquilo. A última aqui, que alguns perguntaram no final se o PDF vai ser enviado. A gente sempre envia o PDF dessa apresentação para vocês, né? E vai junto também o link do software, né? Justamente para você baixar também, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença aí de todos que assistiram mais um webinar nosso. Né? Eu deixo novamente meus contatos aqui em nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.